De uns dias para cá, vocês devem ter notado, a imprensa, Globo, Estadão, Folha de São Paulo, outras imprensas de outras regiões, replicaram uma pesquisa a respeito do estancamento do crescimento da população evangélica no Brasil. Isso foi matéria aí de vários jornais, porque a expectativa de algumas pessoas era que agora a curva de crescimento dos evangélicos no Brasil iria chegar a, se não empatar com os católicos, até ultrapassar. E não se verificou isto. Pelo contrário, a pesquisa mostrou que a curva está se estabilizando e o crescimento não ocorreu. Em outras palavras, há uma perspectiva, há um prognóstico de que os evangélicos não vão chegar a 40%, não vão passar talvez de 30% da população. De modo que aquele pavor que algumas pessoas tinham, talvez até eu, de um país de evangélicos, não está nos prognósticos mais. Por que o pavor? Bom, pavor é porque nós associamos, de uns tempos para cá, o evangélico ao político de direita, ou o evangélico sendo a massa de manobra da direita mais exacerbada, desta direita que muitos chamam de fascista, mas ela é um neofascismo misturado ao anarcocapitalismo, não é? E esta tendência de execrar tudo aquilo que, de certo modo, a sociedade capitalista, a sociedade moderna necessita. Você imagina um mundo, imagine um Brasil em que, em meio a uma pandemia, uma sindemia de Covid, houvesse realmente um boicote à vacina, como o Bolsonaro queria, e como a gente sabe que algumas tendências evangélicas pregam. Não, pronto, né? O país teria ido de embrulho. No meu caso aqui, eu me preocupo, como eu me preocupo por razões óbvias, né? Eu tenho 2 mestrados, 2 doutorados por áreas paralelas, né? Quer dizer, paralelas, mas paralelas não é um bom termo, né? Por áreas correlatas. Filosofia e filosofia da educação. Então, a minha preocupação com a educação acaba tocando na expansão da religião evangélica, que prejudica demais a educação brasileira e prejudica qualquer tipo de educação, porque eles insistem numa criação das crianças, enfim, que interrompe uma cognição básica dos seres humanos, que é a capacidade de alusão, de alegoria, de metáfora, de entender planos de linguagem, planos de narrativa, digamos assim. Então o sujeito pega a Bíblia e ele lê lá que o cajado de Moisés virou cobra, e ele lê daquela maneira. Ele não é capaz de entender que a cultura antiga é oral e alusiva. Ele não é capaz de entender que a Bíblia é um poema e não um texto realístico, não um texto científico. Ela não é nem científico, nem realista, nem de senso comum. Ela é um poema.
E o poema é sempre alusivo, é sempre metafórico, é sempre alegórico. O sujeito não consegue fazer, portanto, as alegorias necessárias. E aí ele fica dentro do pensamento mágico. Fica dentro do pensamento mágico. Resultado, ele vai para a escola e ele não consegue entender o básico da educação, que é exatamente os planos narrativos. A educação nada é se não ensinar para a criança planos narrativos. Você entra na aula de química, é um plano narrativo, os modelos da química. Você entra na aula de matemática, é outro plano narrativo. O empírico sai e você vai para um plano de abstração, que é um plano narrativo. Dentro da própria matemática, você tem vários planos narrativos. Você pode ter a descrição das mesmas coisas através de vários modelos. Quando você aprende matemática, você vê que você vai repetindo as operações, as 4 operações, em vários planos. Ora você faz com matrizes, ora você faz com vetores, ora você faz algebricamente, mas são as 4 operações. São planos narrativos. Quando você vai para o campo da literatura, aí os planos narrativos são explicitados. Plano científico é um, plano alegórico é outro, né? O plano da ficção é mais um, o plano do poema é outro. Então a educação nada é do que ampliar perspectivas, mostrando que a linguagem, ela é uma diversidade de planos de narração. Só que quando a criança não cresce num ambiente assim, ela vê os adultos emburrecidos pela leitura mágica, por acreditar que existe só um plano narrativo, a criança tem uma dificuldade enorme na escola. Começa a ir mal. Começa a optar pela decoreba para poder se livrar da escola. Porque em casa a conversa é muito pobre. Resultado, você tem aí o problema que nós estamos sofrendo, né? O Brasil investe em educação e não melhora. E onde é que está o problema? Ora, todas as vezes que o Brasil participa dos exames internacionais, o problema sempre aparece no mesmo ponto. O brasileiro não entende a questão que é colocada para ele. Ele até poderia resolver, mas ele sucumbe antes, ele sucumbe no entendimento. Por quê? Porque a hora que muda de plano narrativo, ele não sabe mais do que está falando. Então, a religião católica, ela também tinha esse problema, mas ela foi tendo que admitir os planos narrativos, ela foi tendo que admitir a ciência, ela foi tendo que admitir a poesia, ela foi tendo que admitir a ponto, né, da Bíblia católica, principalmente as Bíblias de pastoral, elas vêm, as boas Bíblias, né? Não estou falando cara que imprime qualquer coisa aí para vender, porque, cara, né? Não, as boas Bíblias, as Bíblias, né, que tem teólogos da Igreja Católica por trás e tal. As Bíblias das pastorais atuais, eu tinha uma, não sumiu minha Bíblia. Essa que eu tinha, que eu sempre citava aqui para vocês, né? Logo no início do Gênesis, ela vem com uma nota de rodapé. O Gênesis não é um texto científico, ele não quer dar conta daquilo que seria para nós o plano do real. Ele é um poema alusivo, patati, patatá. Então, para ensinar a pastoral. Então, a Igreja Católica foi admitindo isso
Porque está nas raízes da própria Igreja Católica este entendimento, dado a fusão, né, entre cristianismo e mundo grego. E o mundo grego é um mundo de narrativas. Mas vocês sabem que o evangélico vem de outra tradição. Ele vem de uma tradição do Lutero, e o Lutero, por incrível que pareça, né, o Lutero, ele não tem essa perspectiva de planos narrativos. É interessante, né? Porque justamente o Lutero, que critica, né, a infalibilidade papal, ele vai pregar uma possibilidade de várias pessoas pregarem o evangelho, mas não interpretarem. Não é questão de entender os planos narrativos, é questão de pregação. O resultado é que você tem uma religião que, apesar de ser completamente antimoderna no seu conteúdo, ou seja, não respeita os planos narrativos, ela é altamente moderna na sua configuração prática. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que numa época liberal e numa época neoliberal, principalmente numa época neoliberal, onde as pessoas não são mais trabalhadoras, elas são criadas e incentivadas a serem isoladas, a oferecerem serviços, serem empresárias de si mesmas. Daí 80% da juventude achando que a profissão delas é ser influencer, quando influencer não influencia nada, nem é profissão, né? Bem, as pessoas começam a falar, bom, puxa vida, né? Se este é o mundo onde eu não vou para o trabalho, onde o trabalho está em mim, onde eu sou o empresário de mim mesmo, então este tipo de coisa casa perfeitamente com a ideia de que eu fundo a minha igreja. Sendo que igreja já não é mais igreja, é apenas um local, um espaço. Eu faço da minha garagem um lugar onde eu canto e prego em cima de um papel que eu não sei direito o que é, mas que, enfim, é a palavra de Deus. Então, cada um, né, tem o seu negocinho. Eu abro uma loja, mas posso abrir uma igreja também no fundo do quintal? Posso abrir os dois. Né? Então você vê que uma boa parte dos pastores, eles não são só pastores, eles são corretores de imóveis, principalmente. Alguns fazem pequenos negócios do tipo compra e venda de carro. Outros têm alguma ligação com lojas, pequenas lojas, bazares. Enfim, a igreja é mais um negócio, com uma vantagem. Qual? Ela não tem o recolhimento de impostos. É uma empresa de fácil institucionalização, não preciso de papel nenhum. Não preciso de CNPJ, nada, eu abro ali eu recebo doações, de repente quando eu vejo eu tenho um prédio, né? Sem contar o franchise, ou seja, eu receber de uma igreja já instituída a possibilidade de ser pastor dentro dela em várias instâncias dela. Então cada cidade tem uma e eu tal dia tenho a minha pregação em tal lugar, tal dia tenho a minha pregação em tal lugar, então eu vou fazendo a possibilidade de depois eu ter a minha pregação num horário completo meu, na minha igreja. Então é um negócio muito parecido com o negócio burguês. É uma espécie de construção liberal. Em outras palavras, a Igreja Católica, ela
vem do Império Romano. Ela é uma grande instituição e ela tem pretensões de estar acima do capitalismo. A igreja dos protestantes e dos evangélicos, ela não está acima, ela está no interior do capitalismo. Ela é fruto do capitalismo, ela é fruto das divisões e da perspectiva liberal de que eu ponho aqui embaixo do braço uma Bíblia e chamo as crianças, chamo os adultos, chamo os músicos. E com isso eu tenho um clube. Um clube que tem uma força muito grande, porque ele é simplório, ele não exige absolutamente nenhum pré-requisito, dado que eu leio a Bíblia de maneira literal. E junto desse pré-requisito tem uma facilidade imensa de recolher sem pagar impostos. Então, ela é o típico do negócio que é fácil de proliferar no tipo de capitalismo que nós temos. Então, ela independe de crença. Ela independe de crença. Ela independe do conteúdo que se explicita ali. Porque ela é, no fundo, um lugar de mútua ajuda. Ah, estamos todos juntos, então um arranja emprego para o outro, um arranja oportunidade para o outro, um pode arranjar casamento para o outro. É uma comunidade, um clube. Deus, Jesus e a Bíblia são apêndices disso. E a cultura ali é a cultura mágica. Ah, vamos rezar para que tal coisa aconteça. O resultado foi o crescimento. Só que isso, gente, tem um limite. Qual é o limite? Exatamente o limite do conteúdo. Chega uma hora que a população que exige algum conteúdo, que não está ali só por mútua ajuda, não está ali só por situações de ajuda que vão desde o emprego ao milagre, ela é uma população limitada. Ela não é toda a população brasileira. Ela é limitada exatamente pelo limite deste discurso. Por mais que eu participe de um clube de mútua ajuda, ele não é o todo da minha vida. Tem a minha profissão, né? Tem a cidade, tem o Estado, tem várias outras instituições que me chamam também. E aquilo não é o todo da minha vida. Ele não me dá tudo o que eu quero. Ele pode me dar a parte do que eu quero. Quanto mais, né, eu for necessitado dessas pequenas ajudas, mais eu sou dependente deste pequeno clube. Quanto menos necessitado eu sou dessas pequenas ajudas, mais eu posso me libertar deste pequeno clube. Então, à medida que a população tem emprego, tem escola, tem possibilidade de ficar mais independente desses clubes, o clube ganha um limite. Ele cresce até um certo ponto, depois ele para. E aí as pessoas, inclusive, podem ser evangélicas ou católicas, mas elas já não são praticantes no sentido de ir à igreja. E na hora de fazer o censo, você começa a observar isso. Você começa a observar que algumas pessoas dizem, sei lá o que eu sou, né? Então você tem aquele cara que fala, começa a não estar mais envolvido, não ter mais a identidade voltada para aquilo. Ele prefere falar de outras identidades. Ele prefere pôr a identidade profissional, qualquer outra identidade, mas não a identidade religiosa à frente. Ele não se vê mais como um evangélico, do mesmo jeito que o católico. O que aconteceu com o catolicismo, né? Muitas pessoas que são católicas não vão à igreja, não praticam nada, e quando você pergunta, fala, sei lá, acho que eu sou católico, mas não dou atenção para os rigores da igreja. Então, a tendência dos evangélicos é alcançar esse patamar de 30%. À medida que você tiver emprego, tiver um estado
que dê apoio, tiver uma divulgação científica grande, tiver uma educação melhor, esta população tende a ficar restrita e ela vira realmente aí, né, uma população, digamos assim, que é menos autônoma, no sentido de dar conta dos seus próprios problemas. Bem, então era esperado que, pelo menos para algumas pessoas que vêm estudando o caso, era esperado que não houvesse a ultrapassagem, que o Brasil não viraria um país evangélico. E, de fato, essas pessoas acertaram mais do que aquelas que achavam que haveria uma inversão na população brasileira. Vejam que a análise que eu faço tem pouco a ver com crença religiosa, porque, de fato, esta, né, ela é digamos assim, uma situação que vai decaindo no mundo todo. A crença religiosa, ela decai no mundo todo, mesmo quando você vê fundamentalismos, mesmo quando você vê igrejas aumentando. Mas o problema não é esse. O problema é você notar que o quanto o capitalismo traz de necessidades que obrigatoriamente empurram você para fora de qualquer crença religiosa, que jogam você para uma visão mais laica de mundo, querendo ou não querendo. Que, por exemplo, o caso da sindemia, né? Vou dar um exemplo radical para vocês notarem o quanto isso tem exemplos pequenos em outras circunstâncias. O caso da sindemia, chegou uma hora que o discurso laico e científico venceu, e aí a população toda se vacinou. Inclusive entendeu que a questão da vacina não era o que o Bolsonaro falava. Não é você se vacinar para você se livrar da doença, mas é você se vacinar para a população toda poder ficar imune, e a população toda ficando imune, aí é que a doença decai. Enquanto você tiver uma parte que optou por não se vacinar, a doença vai se propagando. Então você tem que ter o maior número de vacinados. A população acabou entendendo isso, pelo mal ou pelo bem, ela acabou entendendo. Ou seja, o discurso laico e científico venceu o discurso das trevas, né? De que aqueles discursos malucos do Bolsonaro, né? Então isso é um sinal de que o capitalismo joga você para certas necessidades. Outra coisa, né? Chegou um determinado momento que a própria indústria capitalista farmacêutica queria vender a vacina. Então aí ela apoiou o discurso laico de que a vacina não é necessária. A vacina é necessária. Mas sem esse apoio da indústria capitalista farmacêutica, você não conseguiria derrotar a indústria menor das igrejas. Né? É isso. Bem, gente, peço para vocês que não se esqueçam do comentário e o like no vídeo, tá? E se você puder se inscrever no canal, se inscreva. Agora, tem uma coisa que faz com que a esquerda reflexiva funcione de maneira independente. A esquerda reflexiva significa você, eu, todos nós, né, reunidos, que é o Pix, para o canal não ter nenhuma dependência de nada, sermos só nós, né? Um fruto dessa independência que você mantém pelo Pix, um fruto é que nós podemos de vez em quando, né, lançar livros que são o eixo do canal. E nós estamos aí programando para final de julho o lançamento do Capitalismo 4.0. Daqui uns dias, a Mariângela já vai poder fornecer para vocês a data do encontro, a data do lançamento na FATEC, aqui em São Paulo. E aí, você não vai ter como não vir. Não vai ter como não vir.
Você vai ter que ver, porque nós não vamos mais passar mais tempo sem nos conhecer pessoalmente. Não dá mais, tá? Esse negócio de passar uma vida toda e você não encontrou as pessoas, isso não pode, né? Então você vai ter que se programar para vir a São Paulo para a gente se encontrar. Esse encontro vai ser muito importante. Inclusive porque nós vamos desse encontro gerar os grupos de estudos do livro para organizar a esquerda reflexiva no Brasil todo. E nós precisamos de uma esquerda reflexiva, gente. Nós precisamos. Veja como a esquerda fez avanços e nós não conseguimos contar esses avanços para as pessoas. Então a gente precisa de estudo para poder contar. Voa, corujinha, voa, voa, corujinha, voa. Vamos lançar o livro. Vai, voa, corujinha, voa. Temos que lançar o Capitalismo 4.0, hein? Uia, vai, voa, vai. Anuncia esse livro aí, vamos anunciar. Anuncia. Vai, não voa ainda porque temos que lançar o Capitalismo 4.0. Vai voando aí. Voa, coruja, voa. Uia.